Hoje iremos analisar um sistema onde o transistor funciona como uma chave liga-desliga. Bom, antes de começarmos, vamos saber um pouco mais sobre nossos componentes. Esse é o típico símbolo de um diodo em circuitos elétricos. Todo mundo conhece o LED como uma pequena luz, porém os LEDs são diodos e têm um processo de emissão de luz diferente das lâmpadas comuns. Um diodo é um componente feito por material semicondutor e polarizado, ou seja, há uma extremidade positiva e outra negativa. No diodo existe apenas uma junção NP, que representa um excesso de elétrons livres e lacunas. Quando aplicamos uma diferença de potencial, os mesmos são movimentados por um campo elétrico, podendo chegar a se recombinar, liberando assim energia na forma de fóton, ou seja, emitindo luz. Este é o típico símbolo de um resistor em um circuito elétrico. Resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a função de limitar os valores da corrente elétrica, ou seja, resistir à passagem de corrente elétrica. Essa limitação ocorre pela transformação de energia elétrica em calor. Esse é o típico símbolo de um transistor em circuitos elétricos. O transistor foi uma revolução elétrica que está presente no nosso dia a dia. Um chip de computador pode chegar a ter milhões de transistores para converter informações. Assim como os diodos, os transistores são compostos por materiais semicondutores que são polarizados. A sua polarização pode ser do tipo NPN ou PNP, dependendo do arranjo de cristais positivos ou negativos. O tipo NPN será utilizado no nosso experimento. Há 3 terminais: base, emissor e coletor. A base está sempre no centro. Em um NPN, quando polarizamos a base positivamente, o transistor atua como uma chave fechada e a corrente flui do coletor ao emissor. No caso de uma polarização negativa, o transistor atua como uma chave aberta. Esse é o princípio dos bits em computadores e alguns sistemas de ligar e desligar. Vamos agora ver um experimento demonstrando esse fenômeno. Iniciamos o experimento. Primeiramente, colocamos peça após peça com o objetivo de formar o sistema apresentado anteriormente. O sistema a uma voltagem de 12 volts constantes, mas como podemos perceber, isso não foi o suficiente para permitir que o sistema de LED acendesse diretamente. Porém, ao colocarmos um dos fios que está na base do transmissor ao lado positivo, permitiu-se corrente, gerando assim energia sob forma luminosa durante o LED e assim funcionando o sistema. Na montagem do circuito, deve-se conectar o resistor de 560 ohms ao polo positivo da bateria de 12 volts. Feito isso, conecta-se um LED em série com este resistor e liga-se esse conjunto ao coletor do transistor. O emissor do transistor deve ser conectado ao polo negativo da bateria. Na base do transistor, deve-se conectar um resistor de 100 kΩ e o fio conectado nesse resistor deve ser ligado a algum ponto entre o resistor de 560 ohms e o polo positivo da bateria. Durante o experimento, foram medidos alguns valores de corrente e tensão, para serem comparados com os valores teóricos obtidos por simulações computacionais. Primeiramente, é válido notar que todos os valores experimentais possuem um erro do corrente do perímetro utilizado. Ao se comparar os valores, é visível que eles se aproximam muito do esperado, com um erro percentual de 2% em todos os casos. Como o resistor de 560 ohms e o LED estão em série, notou-se que possuem a mesma corrente. Percebe-se também que o resistor de 100 kΩ permitiu a passagem de uma corrente muito pequena para a base do transistor, como era esperado.
Novamente, há um erro relativo, associado ao voltímetro utilizado. Os valores experimentais de tensão ficaram muito próximos aos valores teóricos, ainda com erros percentuais muito pequenos. No caso do LED, a tensão medida foi comparada com o valor especificado pelo fabricante, que era entre 2 volts e 2,2 volts, ou seja, o valor medido está dentro do intervalo especificado. Mas por que o LED só acende quando conectamos o fio ao polo positivo? Bom, de maneira simples, o transistor, no caso NPN, é como uma ponte. Quando a base é conectada ao polo positivo, essa ponte liga o coletor ao emissor e a corrente atravessa o circuito. Quando essa ligação não é feita, é como se a ponte não existisse. Assim, ao conectarmos o fio ao polo positivo, a corrente atravessa o sistema, passa pelo LED e o acende.